Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast nosso, o Pode Construir. Hoje temos o prazer de trazer aqui, mais uma convidada ilustre para nos ajudar, vamos dizer assim, neste podcast que, graças a Deus, está tendo uma excelente repercussão e temos trazido à tona, assuntos pertinentes à construção civil, engenharia e arquitetura como um todo. Trago aqui a vocês hoje a engenheira Isabelle Gama, da Gama Tech, que vai nos contar um pouco do porquê ter escolhido a engenharia, como que é o mercado de trabalho para as mulheres na engenharia, talvez dificuldades, talvez as facilidades. Então, assim, ninguém mais ou ninguém melhor do que a própria Isabelle para falar para a gente isso. Isabelle, prazer, seja muito bem-vinda. Gostaria demais de agradecer aí a sua disponibilidade. Eu sei que a sua agenda é extremamente corrida. Inclusive, ontem, passei a mão no telefone e falei, Isabelle, tá tudo certo? Ela falou, Pisserato, eu tô na estrada voltando, tá de Campinas, eu tava em reunião, tá tudo certo, amanhã eu tô aí. E ela tá aqui. Seja bem-vinda, Isabelle. Obrigada, imagina, te agradeço o convite. É um prazer estar aqui e conseguir contribuir para a área de engenharia e principalmente das mulheres na engenharia, que para mim com certeza, eu acho assim, Isabelle, que você vai contribuir muito até por conta... Mas eu não vou ficar dando spoiler, tá? Vamos lá. Eu vou deixar você contar um pouco da sua vida, contar um pouco da trajetória sua, o porquê da escolha da engenharia e contar para nós como foi, talvez, e como é hoje, nos dias de hoje, no meu caso, ou no meu ponto de vista, essa grande ascensão que as mulheres tiveram, no mercado da engenharia como um todo. Não só nos outros, tá, pessoal? Mas na engenharia, que antes era um mercado, talvez 85% masculino, que hoje a gente percebe que a mulher realmente tem algumas características mais positivas, tá? Não vou nem falar as outras, mas para o gerenciamento, para um planejamento, para a organização. Eu, principalmente, não sou organizado. Se você for na minha mesa, você vai falar, você dá conta de trabalhar aqui? Eu falo, Isabelle, eu dou, mas demora um pouquinho para me encontrar. Mas eu não vou falar. Fala você, Isabelle, fica à vontade. Vou começar, então, contando um pouco da minha história e do porquê eu escolhi engenharia civil, que foi algo bem inusitado, assim, apesar de vir de uma família que meu pai é construtor. Legal. Então, assim, meu pai sempre desenhou naqueles cadernos de desenho mesmo, de escola. Então, ele desenhava ali com régua e caneta, tá? Um negócio bem primário. E eu adorava ficar me imaginando andando ali nos cômodos daquilo. Isso era muito pequena, bem criança mesmo. E eu trabalhei num escritório de advocacia. E esse escritório ia passar por uma reforma. Entendi. Então, o arquiteto, ele vivia indo lá e abria a planta daquele projeto, da reforma que teria ali. E me falava, Isabelle, quando eles chegarem, avisa, por favor, que vai mudar isso e aquilo. Então, foi meu segundo contato, na realidade. Então, ele meio que te usava, tipo meio assim... que eu me usava, era pombo correio dele, Mas isso foi muito bom, porque eu tava no último ano do colegial. Tá. Falei, gente, preciso decidir o que eu vou fazer da vida. Sim. E aí, eu falei com ele, olha, queria muito fazer arquitetura, gostei disso. E aí, ele falou assim, Isa, vou te dar um conselho, tá abrindo numa universidade em Araçatuba, engenharia civil. Por que você não faz engenharia civil? E, Juliano, juro pra você que, assim, eu não sabia nem o que era engenharia civil. Sabe quando você dá um Google? Eu tinha 16 para 17 anos. Dei um Google. Falei, cara, acho que isso aqui é legal, hein? Talvez faça sentido. E aí, cheguei pro meu pai. Meu pai falou, olha, era meu sonho ter feito engenharia civil, mas não tinha condição, Sim. Os pais dele não tinham essa condição de bancá-lo. E engenharia civil, naquela época dele, ainda era em período integral. Então, quem teve a oportunidade de fazer... Geralmente, fora da cidade. A gente não tinha isso aqui Exato. ainda. Eu fiz integral, e em outra cidade, porque a cidade não tinha nada nesse contexto, Exato. E aí, pra mim, assim, foi muito bacana, porque daí eu falei, mãe, pai, seguinte, senta aqui, vou fazer engenharia civil. Eles olharam pra mim, porque não era um curso baratíssimo. Na época, as nossas condições também não eram. Então, eu trabalhava ali e acabava guardando um dinheirinho e tal. Eu falei, mãe, vamos fazer o seguinte, já com o raciocínio lógico. Eu vou pagar um tanto, vocês dois me ajudam com um tanto, deu tudo certo.
Começamos assim, então, em engenharia. Bom. E aí, no meu primeiro ano, tinha toda uma dificuldade de ir primeiro de van, né, e Sim. etc. Eu falei, mas gente, gostei disso aqui, é isso que eu quero fazer. E eu tive o privilégio de, quando eu saí desse escritório de advocacia, fui estagiar com esse arquiteto, que me apresentou em engenharia civil. Então, com ele, eu aprendi tudo que eu sei de AutoCAD, assim. E aí, tive a oportunidade de trabalhar num outro escritório de engenharia civil também. E fiz uma escolha de trabalhar numa empresa que hoje, se eu não me engano, ela é a primeira empresa no segmento dela, de Minha Casa Minha Vida, né? Então, trabalhei muito tempo com eles também na área da qualidade. Entendi. E pra mim, assim, ter pisado na obra a primeira vez, sabe? E eu até então não sabia que o sonho do meu pai também era ter sido engenheiro. Então, foi algo que me preencheu. Essa escolha, assim, me preencheu. E eu não tenho dúvida que também tenha sido um orgulho para ele, né? Porque você imagina ele vê a filha dele do nada decidir fazer justamente o curso que talvez ele queria e não teve oportunidade. Então, eu acho que isso realmente não tem preço, né? E, assim, o pisar na obra, como você falou, a primeira vez que eu lembro também, quando eu fui pisar, a primeira vez, que nem eu costumo brincar, né? Eu sou engenheiro de obra, tá? Eu fiz faculdade, né, também, como você. Aí eu fui fazer estágio, fiz N estágios. O meu primeiro estágio eu vou falar de um outro momento, porque vai Fazer conta. vai ter spoiler aí de um outro negócio, né? Mas, enfim, eu escolhi desde o começo. Eu sempre, não sei se por conta de eu gostar de estar perto das pessoas, esse tipo de coisa, porque, por exemplo, meu pai queria que eu fosse advogado. Olha. Eu queria fazer engenharia elétrica. Aí eu escolhi a civil, né? Então, assim, isso que você fala, quando a gente tem essa visão e esse apoio, ainda mais da família, é muito bom, tá? Isso é legal para os nossos alunos saberem que, assim, você fazer algo nesse sentido é bacana. E o pisar na obra, que eu quero que você conte um pouco mais para nós, eu costumo falar para meus alunos assim, ou você ama ou você odeia. Porque ou é que nem escritório, ou você ama ou você odeia. Que nem, se você me colocar atrás de uma mesa para ficar a tarde toda na frente do computador, não vai. O meu rendimento é zero. Por quê? Eu gosto de articular, gosto de andar, gosto de falar, gosto de resolver. Né? Então, assim, eu queria que você mostrasse um pouco mais isso também para nós, que eu acho que é válido para eles que estão nos vendo, né? E entender um pouquinho sobre pisar na obra, que é bacana. O legal, Juliana, é que, assim, você sabe que minha perspectiva sobre isso mudou com o tempo. Então, assim, nesse primeiro dia, eu pisei na obra e falei, cara, tô numa obra, né? É isso aqui. Exato. Só que eu entrei na área da qualidade, que geralmente é uma área que o pessoal não gosta muito, mas para mim ela é bem abrangente. Assim, na construção civil, talvez a gente realmente tenha que ter uma educação melhor quando a gente fala, por exemplo, em outros lugares com outro nome, mas geralmente é FVS, né? Sim, e aí o pessoal fala, cara, isso é muito chato. Mas eu vou contar FVS, sobre a minha... FVM, né? Exatamente. Mas eu vou contar sobre a minha experiência na área da qualidade. Então, eu fiz essa mudança desse escritório de engenharia, que era até da parte estrutural, assim, me ajudou demais a ter uma perspectiva também de projetos, né? E aí, eu fui pé no barro ali, né? No canteiro de obra. E cheguei lá, CVC da qualidade. Gente, o que é isso? ISO 9001, gente. Vocês não têm noção, tá? Depois a gente vai contar. Mas eu tô imaginando... Ô, Endel, eu tô imaginando essa moça aqui. Olha, do jeito que ela chegou aqui, arrumada, né? Toda trajada pro podcast nosso aqui, para nos dar o prazer desse podcast. Você imagina ela de botinha na terra, Wendel? Gente, para quem não sabe, aqui nós no unisalesiano.com.br temos os cursos de arquitetura, engenharia civil, áreas da saúde, sociais, e o Wendel que tá aqui, que eu costumo falar durante o podcast, durante os nossos podcasts, eu posso falar que é o meu braço direito aqui, é quem me ajuda em tudo, viu, Isabelle? Se não é o Wendel aqui para nos ajudar, né, meu amigo? Imagina ela com o pé no barro, Wendel. Meu Deus do céu. Então, conta. Eu vou deixar você falar. Mas foi muito bacana entrar pela área da qualidade, pelo sentido de eu não sabia absolutamente nada. Então, quando me falaram assim, olha, vai lá e confere o marco da porta. Eu falei,
que é isso, né? Porque pra mim é batente, sempre foi. Ah, porque a medida do traço é com a padiola. Gente, eu já ouvi falar de carriola, o que é padiola? Então, pra mim, na área da qualidade, foi bacana porque eu consegui enxergar do começo ao fim o fluxo de uma obra. Entendi. Obrigatoriamente, quando você tem que saber de ISO 9001, tem todos os requisitos dentro que você precisa saber a execução da obra, como você controla um cronograma da obra. Então, foi muito bacana. E acredito que era somente eu de estagiária da qualidade no comecinho nessa construtora aqui, né? Desde as primeiras obras dela. Então, eu ia muito em treinamento também, operacional para mestre, engenheiro. Então, eu fui absorvendo todo esse conteúdo. Então, a minha experiência foi válida na área da qualidade. E eu passei 4 anos dentro dessa construtora, fazendo qualidade, né? No meio do caminho aí, agora falando mais para mulheres. Vamos lá, meninas. Pessoal, peraí, você dá palestra de qualidade ainda hoje? Dou palestra. Ó, então vocês se preparem que ela vai vir dar uma palestra para nós de qualidade, tá? Falar de FVS e FVM, mas aguardem. E vamos lá, voltando assim para mulheres agora, né? Vamos ter essa empatia com mulheres. O que aconteceu comigo no segundo ano? Total, você pode falar o que você quiser. No segundo ano de faculdade, eu engravidei. Nossa. E aí você realmente, assim, meus pais, eu tenho um orgulho imenso, assim, de falar que eles sempre me apoiaram em todas as decisões da minha vida. Então, quando eu suspeitei que pudesse estar grávida, eu falei, pai, mãe, olha, né, eu acho que é isso. Aí meu pai ainda falou, filha, eu não tô chateado com você, nem nada disso. Se vier, que venha com saúde, a gente tá aqui, vamos te apoiar. E aquilo, pra mim, assim, foi um acalanto, um bálsamo. Porque eu falei, gente, beleza, meus pais estão comigo. Então tá tudo bem, perfeito. Realmente tá. E aí eu entendi que o esforço era meu de concluir a faculdade, né? Sim. E realmente consegui concluir em 5 anos. Peguei DP? Meninas, peguei. Muita DP, assim. Mas consegui concluir em 5 anos a faculdade. Porque pra mim, Juliano, naquele momento eu falei, é o que eu posso fazer agora, né? A gravidez não é uma doença. Talvez ali tenha que colocar outros rumos na vida. Talvez algumas limitações momentâneas, mas nada impeditivo. Exatamente. E eu enxerguei exatamente assim. Falei, não, isso aqui não é um impedimento pra mim. Pelo contrário. Aquilo ali me deu muita força pra continuar. Concordo. E concomitante à faculdade, então, eu tinha também o estágio. E aí lá também foi um baque, né? Falei, e agora? Eu sou estagiária, eles vão me mandar embora. Não aconteceu isso. Então eu tive o Vitor. Voltei no período ali dos 45 dias pra trabalhar de novo. E tava tudo bem. Eu tinha esse gás, né? Eu tinha 21 anos. Então, eu era muito nova, eu tinha esse gás. E trabalhei, fiquei 2 anos efetiva depois do estágio. Então, também foi um marco muito grande de maturidade na minha vida. Dentro da obra como profissional. Muito rápido, você precisou amadurecer, né? Exato. E como mãe. E quando eu fiz essa trajetória de 4 anos, cheguei num staff na área da qualidade dentro da construtora. Falei, cara, isso aqui é só preencher papel. Eu tive exatamente essa visão depois de um tempo. Vou te contar uma de qualidade, então, de preencher papel. Ouve essa, Wendel. No processo de qualidade, eu passei por algumas auditorias, a gente passa por auditorias, né? Aí um dia, eu numa obra em São José do Rio Preto, ligaram para nós, né? Ligaram pro meu engenheiro, eu era estagiário na época. Ele falou assim, Pisserato, nós vamos ter auditoria na semana que vem. Vamos preparar a papelada. Bom, pega o Pincerato, né, Wendel? Passa uma tarde no computador imprimindo as tais da FVS e FVM que ela falou, que é FVF, ficha de verificação de serviço, FVM, ficha de verificação de material, que são descrições de ordem de como se executa o serviço e como se recebe o material. Só que na época, Wendel, como que a gente tinha que fazer isso? Cara, Isabelle, eu pegava, colocava todos os papéis impressos numa prancheta, chegava no meio da obra, no barro, jogava no barro, ia jogando terra e sujando. Por quê? E dava-se ao entender, Wendel, pra você entender que eu tava já na obra com aquele papel, era o sujar do papel. Que é mais ou menos... Era a sensação que eu tinha nesse período. Tá vendo, Wendel? Era a sensação que ela tinha. Olha que loucura. Exatamente. E aí eu falei, gente, eu quero tocar uma obra, quero ser, a gente chama de engenheiro de produção, né, dentro de uma obra. E fui para uma construtora. E daí nessa construtora eu tive todos os desafios. Falei, bom, era isso que eu queria, não era? Então agora você senta e aprende a fazer o negócio acontecer. Eles também estavam passando por um período de certificação, então eu ajudei nessa fase, mas eu era a engenheira responsável pela construtora, né, responsável técnica pela construtora. E aí tive uma jornada lá de 2 anos e meio, assim. Em um determinado momento, o João até me convidou para fazer parte da sociedade, da empresa.
E aí eu falei, acho que não faz muito sentido pra mim agora, né? Eu ainda tinha 22 anos, 24 anos eu tinha nesse período. Nova, bem Sim. nova. Eu falei, exatamente, posso arriscar um pouco mais. Foi quando eu montei o laboratório de controle tecnológico, né? Então eu falei, não, acho que faz sentido ter algo meu. Sei fazer consultoria, mas acho que também essa área de qualidade de laboratório de controle tecnológico é bem escassa aqui. Porque eu tinha uma dor como engenheira. A gente precisava dos relatórios de ensaio para o fiscal das obras fazerem o pagamento. E aí isso nunca tinha, a gente não conseguia agendar. Quando agendava, demorava para mandar o relatório. Eu falei, gente, mas que abismo dentro desse universo aqui. E é algo tão essencial. Totalmente. Né? Agora, sim, Bom, quanto à parte laboratorial, vou entrar num segundo momento, mas eu percebo, tá? Eu percebo em você, claro, você teve um amadurecimento precoce, né? Até por tudo que você passou, tá? E eu percebo, uma questão meio de realmente acreditar nas coisas, de você buscar as suas conquistas, você ir atrás. Mas aí pergunto para você, Isabelle, eu tenho mais idade que você, e na minha época era muito complicado, por exemplo, a mulher ir para a obra, né? A mulher, por exemplo, estar em alguns pontos específicos na cadeia hierárquica dentro de uma empresa, né? Então, geralmente, a mulher, quando engenheira dentro de uma empresa, eu falo exemplo pelas que eu passei, ela era, por exemplo, uma gestora de planejamento, ela era, por exemplo, uma gestora, às vezes, de recursos humanos para trilhar pessoas, porque ela talvez não avaliava o perfil psicológico daquele profissional, ela avaliava talvez o perfil técnico por ser da área. Então era difícil às vezes a gente ver engenheiras. Como que foi isso para você? Porque você, pelo que você está nos contando, claro, além de toda essa trilha que você fez aí ao longo da sua carreira, mas você foi entrando, ocupando seus espaços, abrindo portas, batendo e sempre se mostrando muito forte, né? Então, assim, como que foi isso? Eu acredito que, primeiro, o fato de ser mulher na construção tem essa questão de estar mais dominada por homem, né? E você teve problemas? Como que foi isso? Juliana, eu nunca tive. Que bom. Assim, eu nunca tive problema nenhum em entrar numa obra e ser desrespeitada por alguém, em qualquer sentido que fosse, pelo menos na minha frente. Talvez ali nos bastidores, se tivesse, eu nunca soube. Sim. Também, né? Então, eu nunca tive esse tipo de problema. Mas o que eu acho é que, genuinamente, independente do homem ou da mulher, a gente precisa ter um respeito com o profissional que tá ali. E hoje em dia, isso tá muito latente, né? São pessoas. São pessoas. São pessoas. E aí, eu acredito que, até por uma questão histórica entre homem e mulher, essa questão do maternidade, da mulher ter esse acolhimento. Pra gente, a questão de comunicação, que, assim, pasme, mas é algo que em todas as empresas tem muita falha, a mulher faz bem. Faz. A gente não tem as DRs aí, meninas, aí com os relacionamentos e tudo mais. A gente tem essa capacidade de se comunicar muito melhor que os homens. Se expressar, né? O homem, às vezes, ele... Né, Wendel? Eu não sei, quando a gente vai conversar eu e você... Claro, a gente tem um certo carinho, mas dá uns picopó, né, Wendel? Né? Então, eu também acho. Eu acho que a mulher tem isso. Quando eu não tive problema, mas eu já escutei histórias de pessoas que têm problema. E eu acho que, assim, é uma barreira que está sendo quebrada aos poucos dentro da engenharia civil e nos outros cargos também, né? Altos por mulheres, assim. Então, acho que a gente está, assim, ganhando o nosso espaço. Mas a dica que eu deixo para as meninas que estão vendo aí, para as mulheres que estão nos assistindo, é realmente ter essa capacidade de se comunicar bem. Por quê? A gente, para tentar entrar no papel de homem, talvez ter um pouco de autoridade na obra, de repente deixa isso levar por um lado que não é a nossa melhor... Exatamente. E a questão até de comunicação mesmo, porque eu acho que a mulher tem esse afago nas palavras, essa maneira de conversar, né, com respeito, com postura, não deixar de ter isso. Mas eu acredito que as mulheres têm isso e é genuíno.
E a gente, às vezes, pra mostrar autoridade, quer falar um pouco mais alto, quer bater na mesa. E não tem necessidade, porque a gente não precisa ser o homem. A gente, com a característica de mulher, consegue ir ganhando nosso espaço aos poucos. Sim. Então, o que eu deixo, assim, hoje, de mensagem em relação à mulher dentro da engenharia é isso. Eu realmente não tive problema, né? Mas acredito que a gente tem nosso jeitinho de conquistar o nosso espaço o tempo inteiro, sempre com muita educação, respeito, porque trata-se de pessoas. E eu acho que isso faz sentido. E as construtoras estão com muito mais mulheres na frente agora, viu? A gente tem percebido que o movimento dentro da engenharia para a mulher tá muito bom. Então, já saiu desse protagonismo de só estar na área da qualidade ou na área de controle, planejamento, né? E de não estar ali amassando barro na obra. Então, você vê muita mulher, sim, com capacete branco, indo lá e fazendo... A nossa melhor aluna o ano passado, ou o nosso melhor aluno o ano passado, foi uma mulher. Foi uma menina, né? No ano retrasado, acho que foi um rapaz. No ano anterior foi também de novo uma menina. A gente tem percebido isso. Hoje, no meu último ano, eu tenho uma menina, né, no curso de engenharia civil. Já no curso de arquitetura, eu tenho mais mulheres no último ano. Mas, por exemplo, essa menina do último ano nosso civil, ela é uma menina que, assim, ela é pra frente no sentido, assim, ela é comunicativa, ela é interessada. A gente tem percebido realmente que as mulheres têm tido algumas oportunidades que elas estão merecendo, entendeu? Que nem eu tenho um grande amigo meu hoje que ele estudou comigo, fez faculdade comigo, ele é gerente na Tarraf, né, de Rio Preto. E agora ele trouxe para Araçatuba agora uma moça, uma engenheira, que ele subiu de cargo por conta do desempenho dela. Então ela que vai tocar as obras aqui de Araçatuba, entendeu? Então a gente tem visto isso, né? Então assim, que nem, por exemplo, quando você vai fazer algum processo seletivo e você percebe que, né, as últimas empresas que tiveram... Wendel, eu não sou palmeirense, tá? Eu sou São Paulino. Mas a gente pode dar o exemplo. Eu vou te dar 2 exemplos. Palmeiras com uma gestão feminina. Tá? Mudando um pouco de pato para ganso, né? E, por exemplo, o Lakers, uma gestão feminina. Então, assim, são casos de sucesso. Então, assim, eu acredito muito que a mulher, ela é tão organizada quanto. Ela tem, por exemplo... realmente essa situação de uma mulher, quando ela vai na obra, hoje mudou a questão do colaborador se dirigir a ela. Né, questão de assédio, né? Que eu acho que é algo que talvez as mulheres possam... Que eu não sofri, mas talvez possa ter isso ainda. Que é uma questão complicada, né? Principalmente quando, dependendo do cargo que você ocupa, né? São paradigmas que têm sido quebrados, né? De tipo assim, eu sou seu chefe, eu posso falar, pô, você tá não sei o quê, pô, vamos fazer isso. Meu, não é assim que funciona, né? Mas eu acho que é uma questão social global, assim, inteira, não só dentro da engenharia, né? E cultural também. Cultural também. Então, eu acho que as pessoas entenderam isso. O que eu posso dizer para as mulheres engenheiras é assim, meninas, sejam você no aspecto de que nós, mulheres, já temos genuinamente algumas características muito importantes para alguns cargos ali de liderança, né? E eu acho que por isso que tá ganhando cada vez mais espaço. A gente faz um trabalho bem feito, independente de ser mulher, independente do lugar que nós estamos. Né? Então, acho que essa é a minha maior dica. Assim. E a Isabelle numa reunião de trabalho, como mulher, que hora que... Marco, vou bater na mesa. Tem que decidir o que vai acontecer. Como que é a Isabelle? Juliano, eu consigo, de uma forma bem tranquila, porque eu tenho uma frase que eu carrego comigo e vou levar sempre, que contra fatos não há argumento. Então, eu não levo pro lado pessoal e nem emocional, né? A gente tem algumas técnicas de persuasão, técnicas de PNL, que eu acho que isso é muito importante, até na questão do marketing pessoal, as pessoas que estudam engenharia, não só engenharia, acho que isso está em qualquer área, mas para nós engenheiros, por que eu acho que é bacana estudar muito sobre PNL e estudar esses comportamentos neurolinguísticos, porque a gente fica muito analítico, muito racional, muito lógico. E até na maneira de lidar com pessoas. Sim. E quando você senta para fazer um negócio,
Não é somente de empresa para empresa. Sim. Nós estamos falando de pessoa para pessoa. Então faz todo sentido, gente. Fica uma dica também para quem está cursando aí engenharia, tender para esse lado também. Hoje o mundo tá muito assim, né? Essa questão de comunicação. Mas eu, numa mesa de negócio, não vou me achar também, viu, Wendel? Lá, Wendel. Mas olha, Lá, Wendel. dificilmente eu não fecho um negócio. Que bom. Dificilmente eu não fecho. Mas não porque, assim, por ser mulher, né? Eu acho que é por estudar essas questões de programação neurolinguística E também assim, o preparo, né? Porque o Wendel às vezes brinca comigo, né? Que a gente vai tocando o podcast, vai falando, porque a gente vai lembrando de assuntos e tal. Mas assim, o preparo de uma reunião é muito importante, né? Então, eu lembro de um chefe meu em São Paulo, quando eu trabalhei lá, ele falava assim, Pisserato, daqui 10 dias a gente vai começar a obra. Tá aqui todos os projetos, tá aqui o memorial descritivo, tá aqui a planilha de custo. Virava sua Bíblia. Durante os 10 dias. E quando às vezes eu falo isso pro meu aluno, ele fica meio... Ele às vezes não acredita, entendeu? Então, assim... Eu lembro que na maioria das empresas por qual eu passei, eu lembro que eu tinha uma chefe na primeira, ela chamava Mariângela, né? Ela era assim, ela era linha dura, ela era brava, ela era, sabe, mas era justa, era honesta, era, enfim, e me ensinou muito essa situação até na hora disso que você está falando, numa hora de se portar, né, na hora de se comunicar, na hora de, por exemplo, como às vezes, eu lembro que ela chegava, né, no escritório, ela vinha falando bom dia, boa tarde, boa noite, desde o rapaz que manobrava o carro dela lá na frente até o chefe, dono da empresa, né? E quando foi o que você falou, quando ela ia para uma mesa de reunião, eu lembro uma vez numa reunião, uma das primeiras reuniões que eu participei com ela, ela ficou quase 1 hora trancada dentro de uma sala. Falei, cara, o que essa mulher tá fazendo, né, meu? Bom, ela estava estudando o assunto da reunião, porque na noite anterior, acho que alguém da família dela tinha ficado doente, ela não tinha conseguido trabalhar, e ela falou, não, meu, para tudo que agora eu preciso ir... Chegou na reunião, né? E desenvolveu, fechou o negócio. Então, assim, eu vejo que nem se a gente partir um pouco pro lado da arquitetura, né? A gente vê que as mulheres, elas têm crescido não só na construção civil, mas nas outras áreas também, né? Nas outras profissões, elas têm crescido demais, né? Por conta, realmente, de, às vezes... ser mais organizado, enfim, né? Mas a qualidade, tá? Eu, particularmente, vejo que para a mulher é um trabalho ímpar, perfeito, que encaixa igual assim, como 2 luvas, não como uma, entendeu? Você sabe minha opinião sobre isso também, né? Claro, trazendo para por ser mulher... Quando uma mãe, ela troca o filho, ela tá fazendo 10 coisas ao mesmo tempo. A gente parece um polvo, Juliano. Então, acho que o nosso pensamento funciona tanto quanto, sabe? Então, assim, a gente tá ali na teoria e na prática, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E outra, voltando no que você me perguntou sobre uma reunião de negócios, você precisa traçar os 5 cenários possíveis. Então, você vai com isso já... Tá bom, eu vou chegar lá, a primeira coisa que o cliente pede é desconto. Consigo conceder esse desconto? Não consigo conceder esse desconto. Se eu consigo, quanto de desconto? E se ele me pedir mais que isso? E se for menos? E outro detalhe também. Deixa sempre a pessoa falar. Deixa ela falar, porque você vai conseguir ali, talvez, mesmo que você já tenha essas 5 questões formadas e a resposta para todas elas, dependendo do caminho que essa negociação tome, se você deixar o cliente falar, você vai extrair o que ele quer. Parece besteira isso que eu tô falando, mas levem para vocês, pessoal. Deixa falar, as pessoas têm necessidade de serem ouvidas. Então, fomente isso, faça perguntas inteligentes e deixa o cliente falar. Você vai construir a solução que ele precisa no momento. Porque você pode ir com o seu negócio formado, seja qual for, tá?
Sim. Tô generalizando para qualquer Sim. coisa. E aí o cliente vai conduzir a conversa dele pra dor que ele sente. Parece papo de marketing, gente, mas não é. É algo real, tá? Ô, Wendel, eu tô achando que essa moça é coach. Tô achando que essa moça é coach também, viu, Wendel? Não, eu voltei de um curso, uma imersão que eu fiz esse fim de semana, mas nem falou sobre isso, viu, na imersão. São coisas que eu levo do primeiro dia que eu resolvi tocar algo, sabe? Sim, mas eu concordo com você, entendeu? Eu acho que dependendo da situação, realmente, eu acho que ouvir, né, se colocar no momento certo, Exato. sentir a dor, enfim, né? Que nem outro dia eu tava numa reunião e eu não lembro por que aconteceu. O cliente estava com, sei lá, acho que o filho do cliente estava doente também, como o meu. E a hora que eu vi, a gente estava falando né, trocando experiências e tal. Bom, eu sei que no final eu falei, e aí, você, né? Ele falou, não, pode fechar, tá tudo certo, não perguntou nada. Então é isso que você falou, é isso que a Isabelle falou. É interessante, porque às vezes a gente passa por situações onde realmente o outro tá ali precisando ser ouvido, né? E felizmente, tá, pessoal, a mulher tem mais essa característica. O homem ele não Expressa menos, né? Eu acho. A mulher consegue ter a mulher, trazer pra perto, né? ela tem uma sensibilidade diferente, enfim, é diferente, entendeu? Então, assim, realmente, tudo isso que você tá citando é importante, né? É muito importante. E, assim, aí você escolheu essa engenharia, abriu sua própria empresa. Como que foi a Isabelle, como mulher, ir para o mercado de trabalho e vender-se? O que você ofertava? Olha, se eu te falar que é uma pergunta bacana, depois até me ajudem, gente, aí ouvindo minha história. Porque as pessoas sempre falam assim pra mim. Isa, sei lá, te vejo no Instagram. Tá. Como que você consegue dar conta de tudo? E assim, Juliano, a gente tem os nossos momentos de staff. Você fala, estafei, não dou conta mais, preciso respirar e chega. Né? Amanhã eu não quero nem... Não acontece de não ir, mas você sente esses momentos assim, né? Mas eu, como mulher, acho que é uma característica talvez até minha, não sei se de todas as mulheres, mas minha, assim, de ter um motivo maior pelo qual lutar. Parece bobeira, mas quando você tem um filho, você fala, cara, eu quero dar tudo que eu puder pra esse carinha aqui. Sim. Consegui chegar até aqui, mas quero ir mais por eles, por aspirações minhas mesmo. Acho que a gente tem essa capacidade de ter mais, sabe? O tempo todo. O quanto isso custa? Aí, cada um tem que ver o que tá disposto a pagar. Porque o que acontece comigo hoje? Como mãe, né? Não tenho, assim, o tempo... A semana toda com os meninos. Então, isso é raro. É raro. Mas é raro desde quando? Desde quando eu comecei como estagiária fazendo auditorias em todas as cidades do Brasil. Né, pra empresa que eu trabalhava. Então, quando eu tive a gravidez do Vitor, eu lembro que, assim, uma semana antes, eu tava em Campinas, participando de um treinamento de 3 dias, voltado pra ISO 9001. Daí eu voltei, trabalhei até sexta-feira, tive ele na segunda-feira. Fiquei 45 dias, voltei pra obra. Então, acho que são escolhas também, sabe? Só que pra mim, faz sentido isso. Eu não sinto que eu perco nenhuma etapa da criação dos meninos por conta dessa parte profissional. Pelo contrário, os meninos olham pra mim de um jeito que, assim... admiração. Exato. E aí, o que eu procuro também, quando eu tô com eles, eu tô com eles. Sim. Eu tô com eles. Isso aqui, eu tô com eles. Sim. Entendeu? A Sim. gente registra ali, mas eu tô com eles. Então, eu participo muito. E outra coisa que eu não delego é a responsabilidade que eu tenho como mãe. Eu delego o cuidado, o tomar banho, o dar comida, mas a responsabilidade ainda é minha. Já aconteceram em várias viagens minha, da minha mãe, por exemplo, me ligar e falar, olha, o Vitor e o José aqui, daí eu falo, liga de vídeo aí pra mim. Senta os dois no sofá. Olha. Então acontece. E eu tô longe. Mas então eu acho que é driblar isso, assim, no dia a dia, sabe? Como mulher, como mãe. E os desafios estão aí para todo mundo, né? É o que a gente escolhe. Realmente são as escolhas. Acho que vai determinando os nossos caminhos e até a força que a gente tem para algumas coisas, viu? Não tenho dúvida. Isabelle, pra gente ir pra reta final desse bate-papo que tá muito gostoso, entendeu? Tá, assim, muito tranquilo. Para a engenheira Isabelle, qual seria o seu diferencial na hora de contratar
um engenheiro ou uma engenheira. Essa classificação homem e mulher faz diferença para você? Dentro do meu negócio hoje, eu vou contar uma história aqui. Sim, fica à vontade. Que a gente teve, nós tocamos algumas obras no Rio de Janeiro, acho que 2021. E aí eu fiz uma besteira, não sabia que juridicamente isso também não podia, né? Eu vou abrir aqui pra vocês, gente. Porque é um case, daí usem isso também a favor de vocês, que pra mim foi uma coisa ruim naquele momento, mas usem a favor de vocês. Nós colocamos lá que preferíamos homens para a vaga. E aí as meninas do Rio de Janeiro falaram, como assim? Você é machista? Eu falei, meninas, não somos, né? Isso dá um trabalho danado explicar isso. Eu falei, não somos, nossa equipe é composta por muitas mulheres. E realmente era ali, éramos em 8 ou 6 mulheres dentro da minha empresa, né? E aí foi muito difícil explicar isso. Mas por que eu coloquei essa questão de masculino? Depois eu falei, o jurídico falou, não, você não pode fazer isso. Você pode até depois optar, né, com os currículos que chegarem. Mas elas se sentiram incapazes de, por exemplo, pegar um corpo de prova e colocar na prensa pelo peso e tal. E eu também, na minha pequenez, né, de não saber sobre tudo, sobre todas as áreas, não entendi que, assim, a mulher poderia mesmo se sentir ofendida. Porque por que eu não posso ir lá e pegar um corpo de prova e colocar numa prensa e romper e fazer exatamente o que o homem faz? Entendi. Então, depois que aconteceu todo esse cenário, eu falei, gente, faz sentido o que elas falaram. Eu entendi agora a dor que elas sentiram. Porque a gente é capaz. E aí a capacidade de quem julga é quem tá ali na frente. Perfeito. Não a empresa, na hora de selecionar, né? Mas hoje, assim, dentro do departamento, meninas, agora não é também assim, né, fazendo desfeita, mas eu acho que mulher é muito mais organizada na questão de emissão de relatório, emissão de nota fiscal. O homem é capaz? Claro que é. Tem a capacidade dele também. Sim. Mas hoje a gente opta por mulheres nessa área, pela Nesse questão nesse caso específico. Entendi. Né? Então, pra gente. E qual seria a dica para quem está saindo da faculdade, ou vai sair, ou que acabou de sair? O que fazer com a construção civil, Isabelle? Sinceramente, assim, Juliano, faça um curso de oratória, pessoal. Vocês podem achar que eu sou coaching. Eu não sou coaching. Foi a primeira pessoa que veio aqui que falou de oratória, cara. Tipo, faz um curso de oratória. A gente falando de pós-graduação, especialização, mas olha que interessante, né? Juliano, saber se portar. Exatamente, saber se portar. Legal, dentro desse Isabelle. mundo que nós estamos atual, se comunicar bem faz toda a diferença em qualquer aspecto. A gente passa por marketing pessoal dentro das grades curriculares, né, da engenharia. Mas ainda assim, eu acho que quando você sai, faça isso primeiro. Depois você escolhe o que você vai fazer. Vou fazer uma pós em segurança, vou fazer... Sabe, porque eu acho que todo o resto é subjetivo. Porque qualquer coisa que você faça, você vai precisar se portar bem. Você vai precisar ter uma boa comunicação. E acho que o curso de oratória traz isso, sabe? Eu não sou dona de escola de oratória, hein, gente? Mas é que realmente fez sentido pra mim. Legal. No momento que eu fiz oratória, eu aprendi a me portar e aí as coisas vão acontecendo. Que bacana, legal. Gente, então, ó, encerro por aqui hoje, tá? Tive o prazer de conversar com a engenheira Isabelle, Gama, da Gama Tech, tá? Uma pessoa extremamente simpática, como vocês viram, né? É um caso de sucesso para as mulheres, então aqueles que estão, né, nos acompanharam, procurem, sigam um pouco, olhem um pouco mais, se dediquem, faça como a Isabelle disse, um curso de oratória talvez é legal, e procurem nos acompanhar e nos seguir, tá? unisalesiano.com.br, nossos cursos de arquiteturas, engenharias sociais, humanas, e venham se quiserem nos visitar, ver toda a nossa estrutura, venham aqui nos conhecer, vai ser um prazer receber vocês. Isabelle, muito obrigado, foi um prazer, você é uma simpatia. Quero, Obrigada. Se Deus quiser, ter a oportunidade de trazê-la em outras oportunidades, tá? Fica assim, já fica um convite, ó, eu vou deixar aqui já no ar, tá? A Isabelle vai vir numa outra oportunidade para falar só sobre qualidade e ISO 9001, tá? Depois eu já vou agendar e mais para frente eu trago aí para vocês a data. Isabelle, obrigado. Juliana, eu que agradeço. Imagina, Obrigada, é um prazer. pessoal. Abraço, gente. Até mais. Tchau, tchau. Abraço.